Bora, galera! Mais um encontro dos Três Mosqueteiros sem D'Artagnan. Episódio 3. E seguimos aqui trazendo a nossa perspectiva, o nosso olhar, a nossa percepção para os assuntos. Quais assuntos? Aqueles que estão bombando ou que estão começando a ficar hypados pela internet. Vamos trazer aqui o nosso olhar, né, profissional, sistêmico, entre outros. Bora para mais um? O que que tá rolando aí de bacana aí nesta Ei, rede? ó, vamos de um assunto bem legal, que é aquele Don't Ask, Don't Tell. Ou seja, não me pergunte e não fale. Que maravilha, né? Que maravilha! Ou seja, né? Se A manter evolu... na ignorância ou sem saber o que está acontecendo, por quê? Né? Qual que é a vantagem disso? Qual que é o ganho intrínseco de ter este tipo de atitude, este tipo de ação? Por que ele escolher isso? Hã? A Sim. evolução ou a involução dos relacionamentos. Pois é, Você pois vê, é. tá tão Nutella o relacionamento, que nem mais o perigo de ser pego numa traição tem mais. Exato, porque você já trai logo de cara que daí já esse perigo você elimina. Não tem mais aquele risco, aquela dificuldade que você tinha que. Cara, é muito fácil. Tipo, vai lá, pode ir, eu libero, você não me fala nada. Pois é, né, senhores? Pois é, né? Aí a gente começa, né? Começamos aqui trazendo a nossa parte divertida, porém também instrutiva para aqueles que sim podem estar vivendo dificuldades, né? Como a gente gosta rapidamente de trazer uma breve introdução do que fazemos e quem somos, para que as pessoas sim, elas possam, de repente, estar chegando pelo terceiro vídeo. E quem são esses três caras que estão aí falando, né? O que, que eles estão trazendo? Por que, que eles estão aqui, né? Eu sou Robson, administrador de empresas, trabalho com mentoria para homens, trabalho com mentoria para pessoas em qualquer aspecto da sua vida, constelador familiar, sistêmico, empresarial, né? Entre outras ferramentas, né? Que posso aí ajudar, sim, e venho ajudando assim várias pessoas que podem, né? Que inclusive podem me contactar se tiverem tendo problemas em relação a isso, traição ou até por que que está no Don't Ask, Don't Tell. É isso aí. Eu sou Anderson Seiler, sou psicanalista, também mentoro homens e tenho terapia voltada para homens. Sou personal trainer. É, como o Robson trouxe, todas essas ferramentas aqui são para ajudar o máximo que puder, máximo de pessoas que puder, porque a gente sabe que essa transição cultural está deixando muita gente perdida. Muito bem. Eu sou o Rogério Valduga, Roger Valduga, fisioterapeuta integrativo. Olho para o corpo como um todo. E na medida que a gente olha para o corpo, a gente olha para o comportamento, porque o comportamento é reflexo do nosso corpo. Na verdade, o nosso corpo é reflexo do nosso comportamento. Além disso, constelador familiar e ajudo quem me procura a encontrar este equilíbrio físico, mental, emocional e, por que não, inclusive nos relacionamentos. Pois é, porque a vida é baseada em quê? Relacionamentos. Começando conosco mesmo. E como que está, né, esse relacionamento consigo mesmo, como que as pessoas estão, né? E a gente gosta de trazer isso, né? A gente gosta de trazer para vocês um pouco desse nosso olhar com um pouco de diversão, um pouco de seriedade também. E lógico, é bacana que as pessoas, né? A gente até não falou nos outros, mas a gente traz aqui. Quem quiser comentar, mandar pergunta embaixo no vídeo, pode mandar, nos procurar nas redes sociais também. Fiquem totalmente à vontade, porque inclusive isso é parte do nosso trabalho, ajudar pessoas que estão precisando de ajuda. Com Exato. certeza. No terceiro vídeo evoluímos e temos aqui, né? No aqui.
nossos nomes e nossos arrobas. Então, Mas podem nos põe lá nos procurar. comentários sua dúvida, a gente vai lá e responde, não tem problema algum. Com Se certeza, for com muito, certeza. se for muito, muito séria a situação, a gente arruma um jeito de contactar de forma individual. Com certeza, com certeza. E vai que, de repente, até alguém fala assim, pô, quero que vocês tragam um tema específico. Quem sabe, pode até ser também, né? Que se for do consenso, se for algo realmente relevante, a gente pode vir trazer, né? Trazer aí uma visão sistêmica ou qualquer outra abordagem aí dentre as ferramentas que nós temos aí que está a serviço para ajudar quem busca ajuda. Isso aí. E eu acho que quem está num relacionamento não pergunte, não fale, é uma pessoa que precisa urgentemente de ajuda. É porque vamos Até lá, porque né? se você não consegue ter um relacionamento sadio com uma pessoa, né, tá precisando olhar para isso, né? Porque vamos pensar, né? Relacionamentos, né? Se a gente começar a explorar isso aqui um pouco mais, o que é um relacionamento? Um relacionamento é onde duas pessoas, né, naturalmente numa posição de adulto, decidem estar juntas, construir algo junto. Porque, inclusive, só o adulto se relaciona, a criança não se relaciona. Então, partindo-se do princípio que é o adulto que se relaciona, você escolhe estar com aquela pessoa. Porque, inclusive, né? Se não for isso, praticamente uma coação, né? Porque se você está com a pessoa é porque você escolheu estar com ela, né? Não existe uma obrigação em estar, né? De novo, né? Que a gente gosta sempre de falar que ninguém tem que nada. O que a gente está falando aqui são situações, fatos que ocorrem na vida, muitas vezes fatos que, lógico, a gente sempre preserva a identidade das pessoas nas quais nos procuram para ajuda, mas a gente traz de forma ilustrativa muitas coisas que a gente vivencia, né? Seja nos atendimentos, seja no campo, enfim. Né, a gente utiliza desse conhecimento e muito também do que a gente vem estudando para poder trazer para as pessoas exemplos, né, com esse outro olhar. E querendo ou não, relacionamento é uma troca, né? Se o relacionamento é uma troca, a gente dá e a gente recebe algo em troca, como é que vamos estar num relacionamento onde não se pergunta e não se fala? Qual é o tipo de relação que vai ter? Onde se esconde coisas. Qual é a abertura que tu vai ter com uma pessoa onde tu não entrega e não abre o jogo? Qual é a cumplicidade que vai ter nesse relacionamento? Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, cada vez mais as pessoas estão fugindo de responsabilidades e fugindo de conflitos. Então, esse tipo de relacionamento, ou seja, não me fale, não me conte, não pergunte, não me fale. Ou seja, é como se eu não quisesse enfrentar nenhum tipo de conflito relacional. Então, se eu tenho algum conflito com minha esposa, ao invés de eu ir falar com ela e resolver, não, eu vou, procuro outra fora, gasto minha energia fora, volto como se nada tivesse acontecido. Então, assim, é como se fosse, como se trouxe, Robson, não é um relacionamento, é um convívio de duas crianças, onde cada uma vai para um lado e depois volta para brincar junto de novo. Brincar de ser adulto, brincar de ser um casal. E que, na verdade, não é. São só companheiros, companheiros de casa. Porque casal, tá? Casal, não importa, aqui quando a gente fala, não importa a sexualidade do casal, tá? Se é homem, homem, mulher, mulher, não importa. Mas o casal, existe algo chamado escolha. E o amor é escolha. Então, para o casal funcionar, ele tem que escolher. Escolher o quê? Amar. E aí traz o que o Roger falou. O amar é o quê? É dividir. O amar é o quê? Honestidade. O amar é o quê? Trocar.
e aceitar a diferença do outro. Por mais absurda que às vezes pareça na tua mente, mas o outro é o outro. Se eu escolher amar a outra pessoa, eu preciso aceitar. Exato, e esse ponto que você está trazendo, Anderson, é muito importante porque é você escolher aceitar a pessoa, como a gente gosta de dizer, eu vejo você na sua integridade. E eu, por ver você, eu escolho estar com você. Caso contrário, se eu não escolho, obrigado, valeu até aqui, e cada um segue o seu caminho, né? Então, assim, então isso que as pessoas, então, dentro dessa escolha, né, algumas perguntas que me saltam aqui, né? Será que eu tô, tentando incluir algum excluído? Será que eu estou repetindo alguma traição sistêmica que ocorreu lá, né? Lá nos primórdios, eu não sei, eu estou repetindo isso inconscientemente, sem saber. Enfim, isso pode ter diversas coisas. Ou eu entendo que eu não sou suficiente, ou o outro não é suficiente para mim, e eu preciso de mais e mais. Que vazio é esse que você está tentando suprir ou tampar, né? Com mais pessoas? Porque a partir do momento em que você decide entrar num relacionamento, é para você estar em busca de construir algo com alguém. Esse relacionamento ele pode ser um relacionamento de um mês, 6 meses, 6 anos, 60 anos, não importa. Você vai estar construindo algo, né? E o que, né, normalmente assim, que dure eterno enquanto dure. Sim, eterno enquanto dure, e ele vai ter dado certo no tempo em que ele esteve vigorando. Por quê? O adulto escolhe entrar e ele escolhe sair. Né? Então, e principalmente, e aqui a gente trazendo, né, que eu gosto de dizer CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Não estou dizendo que a pessoa sofre uma violência, sofre agressão, ou... Não, não, nada disso. Isso é mais ainda que a pessoa tem que sair correndo o quanto antes. O que a gente está dizendo aqui é um relacionamento que teve início, meio e um fim. E se não está legal, na posição de adulto, você chega, procura primeiramente resolver, porque os relacionamentos hoje eles estão muito líquidos. Você pega lá os aplicativos, né? Hoje o Instagram também é um grande aplicativo, né? Tem os macetes lá de que você faz para que você mostre para a pessoa que você está interessado. Então é como se tivesse um cardápio gigantesco e você nunca está satisfeito. Você está sempre buscando algo melhor. Então, ou seja, que vazio é esse que está dentro que você tem que estar sempre buscando algo diferente fora? Isso vem muito também dessa evolução, né? Que hoje em dia, com essa questão da internet, ficou muito mais fácil o acesso, né? Na época dos nossos pais, eles tinham que ir para a praça, eles tinham que ir para o baile do sábado, eles tinham que ir para o clube da cidade, Matinê no domingo, né? o cinema, o matinê. Na nossa época, falo por mim aqui, é aquela coisa do cara mudava a rota de ir para a escola. Eu fazia um caminho mais longo para ir para a escola para cruzar com a amiguinha, para, né, interagir com o pessoal. E hoje não, hoje a internet, como o Robson colocou, a internet é um cardápio online, né? Eu nem sei ao certo como é que funciona lá o tal do Tinder, se passa para direita, se passa para esquerda, se curta, se compartilha, mas é aquela coisa do vem uma, essa sim, essa não. E isso tudo, por um lado, facilita muito as coisas, mas ao mesmo tempo deixa realmente superficial, não aprofunda. Sim, sim. E o Robson trouxe uma palavra que tem um livro sobre isso, que quem escreveu foi o Zygmunt Bauman, que é o Amor Líquido, que ele fala sobre a fragilidade dos laços humanos, que é um livro que eu preciso ler esse livro, mas falam que é bem isso que você trouxe. É a fragilidade do relacionamento. É como se o relacionamento ficasse banalizado e a única coisa que interessa no relacionamento é o prazer. Só o prazer. Enquanto eu tenho prazer, ele me serve. Quando eu não vejo prazer, ele já não serve mais. Então, aí eu faço o quê? Eu descarto. É como se fosse.
um chiclete. Eu mastigo, acabou o gosto, eu cuspo. E tudo certo, eu vou lá e pego outro chiclete. Só que a profundidade do relacionamento se perde. Aquele relacionamento que é duradouro, onde o casal passa por altos e baixos, onde o casal constrói uma vida, constrói uma família, constrói uma história, se perde. E está se perdendo cada vez mais. É mais difícil você ver. Antigamente você olhava e falava assim, poxa, todo mundo queria chegar a 40, 50, 60 anos de casado. Hoje, se o cara tem 5 anos de casado e tá batendo em palma, ele falou: caramba, ó, aguentei 5 anos. Se o cara faz 10, então, é como se fosse fenomenal. Pô, deu 10, cara, você é um guerreiro. Então, sabe, tá tão superficial o relacionamento, ele tá tão sem qualidade e sem interesse que ele tá muito raso, ele tá fino. E qualquer coisinha rasga. É aquela história, antigamente as coisas precisavam ser consertadas. Antigamente a geladeira durava 40, 50 anos. Se dava problema na geladeira, se consertava, né? E servia isso para o relacionamento. Antigamente, nossos avós, nossos pais, eles tinham briga do mesmo jeito que a gente tem hoje, eles tinham discussão do mesmo jeito que a gente tem hoje. Eles brigavam por causa da casa arrumada, por causa do trabalho, por causa de N fatores. E eles sentavam, conversavam e se acertavam. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia esse cardápio online facilita essa troca. Hoje em dia o pessoal não tem mais a paciência do sentar e conversar, do ajustar as pontas para deixar o relacionamento mais redondinho, né? Nunca vai ser perfeito, né? Mas o mais adequado, né? E hoje em dia não acontece mais isso. Então, não tem mais essa Hoje, adequação. E aí, como tu mesmo disse, Anderson, é isso, é a busca pelo prazer imediato. E aí, falando da busca do prazer imediato, é aquela coisa do quem é que chora e quer a coisa na hora? É a criança, que foi o que o Robson comentou anteriormente. A criança que chora e quer o peito, que chora e quer o colo, que quer o prazer imediato. O adulto ele tem consciência da situação e e ele sabe que precisa de um tempo para ter uma resposta. Ele sabe que o para ter um prato de comida leva o tempo de preparo desse prato, né? Enquanto que o bebê tá lá, ele quer uma madeira e ele acha que estalou o dedo, a mamadeira apareceu. Então, quanto comportamento infantil não tem nesse tipo de relacionamento, né? Qual é a dor da criança que está ali pedindo para ser vista e sendo escondida atrás de um não me fale, não me pergunta. Pois é, porque quando a gente pensa, né, até para a gente esclarecer, não é que a gente está dizendo aqui que nós, né, que você tem que entrar num relacionamento e ir com ele até o resto da vida. Não, a gente não é isso que a gente está dizendo. A gente está sempre trazendo aqui uma visão quando a gente fala de extremos, né? Vamos construir uma linha de raciocínio aqui. Então, uma pessoa conhece a outra, se interessa e fala assim, pô, quero ter um relacionamento contigo. Legal. Ou seja, duas pessoas que decidiram ficar juntas. Aí chega em determinado momento, ah, não, peraí, mas veja bem, eu gosto de relacionamento aberto, mas peraí. De novo, não tem nada certo, não tô, aqui a gente não é julgamento de valores, não é isso. A gente está buscando aqui entender qual que é essa busca de você querer trazer mais, né? Porque, né, partindo do princípio, eu escolhi me relacionar com esta pessoa, legal. Agora não, agora eu quero colocar mais pessoas, e a outra também vai querer colocar mais pessoas. Então não seria mais fácil então vocês terminarem e virarem solteiros, por exemplo? Porque daí você pode ter quantas pessoas você quiser.
Né? Assim, é algo que de certa forma eu procuro entender. Ah, mas veja bem, funciona e tal, não sei o quê. Funciona porque talvez sejam justamente duas pessoas, duas, na verdade, duas crianças que decidiram se relacionar. Uma tem, por exemplo, a ferida do abandono e outra a ferida da rejeição. Aí, para não sentir isso, então vamos abrir o relacionamento, que daí não tem perigo disso acontecer. O que me veio agora nessa tua fala, o Anderson, eu dei uma travada aí. Voltei. O que me veio agora nessa tua fala é: você está precisando de alguém para dividir a casa, dividir as contas? Cara, vai morar numa república. Pois é, vai ter um monte. Divide É com assim, 8 em vez de dividir com um. se a gente olha, a gente está olhando agora para uma visão contemporânea, tá? Vamos esquecer, vamos deixar de lado a visão dos antigos, nossos pais, avós, vamos olhar para a contemporânea. A contemporânea hoje, você tem ali dos seus 18 até meados dos seus 28 anos, ou seja, 10 anos de busca, de, sabe, de você escolher o que você quiser, de você fazer a sua esbórnia. Então, assim, quando você vai chegando perto de uma meia-idade, uma idade mais, como eu diria, madura, você começa a ver a necessidade, quando eu estou falando de algo natural, você vê a necessidade de criar uma família, você vê a necessidade de ter uma parceira. E aí você encontra e dá aquele match que fala, né? Daquele encontro, uma pessoa encaixa e você acaba casando. Ali por volta entre os 28 até os 35 anos, ali, mais ou menos, uma média até um pouco mais, você acaba casando. Mas com o intuito do quê? Você entende que para você subir certos degraus na sua vida, você vai precisar ter uma parceira. Uma parceira que divida com você os momentos bons e ruins. Agora, quando você busca um companheiro de quarto, só para dividir a despesa, cara, como o Roger falou, mas se você pegar, vai para a República, pelo menos na República, você tem só seu canto, você não precisa dar satisfação para ninguém, faz a esborna que você quiser. E ainda sem criticar de quem está do teu lado. Você vai se afoga no Tinder e tudo certo. Agora, você encabeçar um relacionamento para chegar lá e falar assim, não, ó, é o seguinte, eu quero estar com você porque eu gosto de você, mas eu também gosto de outras pessoas. Então, para, você não ama essa pessoa, você não escolheu ela porque você ama. Você escolheu só porque ela é agradável. Agradável para agradável não sai da casa dos pais, fica na casa dos pais. Porque o dispêndio, né, Anderson, é o que a gente está trazendo, porque o dispêndio, se a gente for pensar em outras vertentes, em outras variáveis, o dispêndio de energia ou até mesmo financeiro para você fazer tudo isso, cara, ou seja, será que esse movimento ele está levando mais você para um movimento de ascensão na sua vida? Ascensão o quê? De você realmente construir algo, né? De você construir algo, você ter ali, de certa forma, por assim dizer, né, o seu canto, né, o seu espaço, a sua casa, você construir algo para elevar, ou seja, para você lá na frente ter algo maior, ou você está apenas espalhando? Não, espalhando digo no seguinte, vamos dizer, né, don't ask, don't tell. Então, ok, então você define, vamos dizer que o relacionamento virou três, né, cada um com três. O que você está construindo com isso? É o que eu me pergunto, que construção que sai disso? Ou seja, você vai construir uma coisa com cada pessoa? Como, né, assim, ou será que justamente é muito mais essa busca de você preencher essa falta? E ela não vai ser preenchida nunca, porque o outro, né, o externo nunca vai preencher algo que é seu. Será que então não estão colocando um rótulo, né, um rótulo permissivo para que você, a gente já acorda que então aqui, né, ninguém é sério, vou dizer, né, ninguém é sério para assumir a responsabilidade na posição de um adulto do que é efetivamente um relacionamento, que são duas pessoas bem comuns, com suas qualidades e defeitos ali, né, dentro da sua rotina, um ajudando o outro a olhar o que precisa ser olhado. É assim, e você vai, e como a gente trouxe, né? É, você vai acabar
gastando seu libido, porque libido é energia, e a gente usa o libido para tudo, não só para o sexo, mas para trabalho, para tudo. Então, ou seja, você vai tirar libido de coisas importantes somente pelo prazer de ter mais pessoas ali para te gerar prazer. Então, como você falou, e como eu construo algo sem essa energia? Pois é. E por mais, e nos momentos que eu precisar de apoio, essas pessoas são apoios sólidos? Se eu cair, são pessoas que vão estar do meu lado? Ou elas só estão do meu lado porque eu estou na bagunça? Pois é. Porque a inocência de achar que um relacionamento deste é algo sadio como eu trouxe, é inocência, porque quando ele vai olhar, porque ele não olha pro agravante, ele olha só por prazer, ele olha só para aquilo que o agrada. Mas porque está debaixo disso, que é a vida real, ele não nota. E aí depois, quantas vezes você vê, quantas pessoas aparecem até na mídia falando, poxa, eu tinha relacionamento aberto, me arrependi porque fiquei com ciúmes. Óbvio, óbvio, porque você começou a escolher amar aquela pessoa, só que você entrou num contrato onde ela tá aberta, e ela não escolheu amar você, ela escolheu amar todo mundo. Ama todo mundo. Então, assim, o que o Robson trouxe é extrema importância. O casal, ele foi feito para se ajudar a construir algo grande, família, né, um negócio, uma casa, não importa, mas criar algo grande. Agora, quando você pulveriza, não existe, não dá para ver um futuro. E entra nesse ponto de que, ok, na parte boa da relação, né, na hora do sexo, na hora do ir pra festa, na hora do viajar, e aí daqui a pouco acontece, uma não vai, né, a companheira, a parceira, o parceiro, não gosto de festa, então eu vou pra festa com outro. Não gosto de viajar, então eu vou viajar com outro. E na hora que fica doente? Ah, não, aí ele hoje não tá legal, eu não vou lá porque ele tá doente, aí, tipo, ninguém cuida. E na Foi o hora que que eu vou quebrar dar, uma que era o que o perna? Anderson estava falando, né? Ou seja, com quem que você realmente vai poder cuidar? Porque, né, se as pessoas estão focando no que é a parte interessante, né, na parte leve, na parte divertida, Ou daqui a pouco também entra, né? E aí é bem isso, até que ponto não vai ter nesse relacionamento mais aberto, a parceira não vai ser a parceira das horas ruins, né? Sabe, eu A tô hora lendo de aqui no rachar a final do. conta, a hora de, a hora de cuidar quando tá doente, a hora da mudança, a hora de trabalhar, a hora da reforma. E aí, no sexo na festa e no passeio, não, daí faz por fora. Igual eu vi aqui, no final da reportagem que eu peguei aqui, eles falam que esses jovens é a modernidade, porque eles escutaram demais a reclamação dos pais e avós sobre relacionamento, em torno de compromissos rígidos, papéis tradicionais e consideram obsoleto e distante. Ou seja, pegam dores como desculpa para não assumir a própria responsabilidade. sensacional, Anderson. Mas Sensacional. existe uma outra coisa também, né, que aí parte também da culpa dos pais. Quando eu falo culpa, não é falar que no sentido de que eles estão errados ou certos, não é isso. É culpa no sentido de olhar para o filho e descarregar aquilo que ela sente pelo pai para o filho, ou que o pai sente pela mãe para o filho. Usar o filho como válvula de escape. Usar o filho como um terapeuta. Usar o filho como um ouvido que escuta ele quando ele precisa. E aí você contamina
o filho com isso e ele cresce achando que relacionamento é isso. Relacionamento é meu pai é horrível, meu pai é um traidor, meu pai é um cara péssimo, ou minha mãe não liga para ninguém, minha mãe é egocêntrica. E aí, quando chega na maioridade, ele vai olhar e falar: Quê? Eu vou entrar naquilo? Vou nada. Vou ficar aqui, ó, amiguinho de quarto e sair pro rolê. Pois é, e olha que interessante, né? Vamos explorar, se a gente explorar um pouquinho mais essa fala dos jovens, né? Então vamos entender. Quão burocrático não acaba tendo que se tornar esse tipo de relacionamento? Vamos imaginar, né, que seja um trio. A segunda tá com uma pessoa, na terça tá com outra pessoa, só que a outra pessoa quer saber. Então aí do nada você na quarta-feira você some da sua casa, aparece só na quinta, você não pode dizer onde você foi. Robson, vou mais além. Aí você tem uma colega ali que você tem um relacionamento aberto, ou um don't ask, don't tell, e aí numa saída tua, você engravida uma outra mulher. Que é bem comum. E aí? Você vai trazer essa criança, essa mulher para dentro da casa também? Ou você não vai contar para ninguém que você é pai? Ou que é mãe? De repente ela engravida de um outro cara. Porque você está se colocando a esse risco. É lógico, é lógico. Então, olha o emaranhamento que ocorre nisso aqui. Olha a bagunça que vira. Então, assim, isso é algo que é muito mais fácil dar certo ou dar errado. Porque quem quer evitar, né? O que a gente está trazendo muito aqui, né? Quem quer evitar, problemas, eu só quero a parte divertida, é criança, porque só criança quer brincar o tempo inteiro. Né? Eu fiquei chateado, eu pego, ponho a bola embaixo do braço e vou embora. Então, como que, né, desenrola um negócio desse? Quanto que, de certa forma, a pessoa ela não está querendo evitar uma dor gerando 10 outros tipos de dores? E essa dor que ela quer evitar, até que ponto é uma dor dela? Exato. Como o Anderson colocou, é, a criança, o adolescente, o jovem que vê os pais brigando e aí vê aquilo como algo ruim e não quer aquilo para si. Mas, ao mesmo tempo, o quanto desse jovem não está carregando essa dor que não é dele? Pois é. Porque está pegando uma dor do pai e da mãe para si. E aí, agora, até me lembrei de uma história que eu conto, vira e mexe, para meus pacientes, principalmente, né, e para o meu círculo de amizades, que isso aconteceu comigo na casa dos meus pais. Depois de adulto já, 30 a mais, fui almoçar um dia na casa dos meus pais, me sentei bonito na mesa, chegou a comida, e aí a minha mãe deu aquela cutucada no meu pai, né? Pô, por que não deixou esse bife passar mais? Tu sabe que o teu filho gosta do bife mais queimadinho. E aí eles começaram ali, meu pai sempre fez assim, e tá, não sei o quê. Começou um debate entre os dois. Eu olhei pro meu pai e pra minha mãe e eu disse: Você não precisa ficar discutindo, vamos sentar e vamos comer. E aí, quando eu falei, vocês não precisam ficar discutindo, os dois me olharam e falaram: A gente não tá discutindo. Minha irmã, nesse momento, estava sentada na minha frente, eu olhei para ela e perguntei: Eles estão discutindo ou não estão? E ela: Estão. E Olha a os dois perspectiva, né? enfatizaram mais uma vez, né? Não, nós não estamos discutindo. Então, até que ponto, na visão do filho, vendo o pai e a mãe ter um diálogo, vamos dizer assim, mais acalorado, o filho olha e pensa: Meu Deus, eles vão se matar. E eles estão tendo só uma conversa. Aí entra aquela velha frase do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porque é Nem o os acordo filhos dos têm que dois, meter a exato, porque é o colher. acordo dos dois, né? O filho está na perspectiva de filho achando que, nossa, que causei uma situação aqui para os meus pais, né? Que é o que acontece bastante com as crianças, né?
E, na verdade, o casal só está tendo ali o bate-papo que é da forma deles, que é o acordo deles, porque o filho só vai enxergar aquele casal da visão de filho. Visão marido e mulher, só eles dois têm, porque eles estão no nível horizontal, lado a lado. O filho está abaixo, veio depois. Então ele só consegue enxergar na posição de filho. Se ele entrar para julgar, criticar ou querer corrigir a forma como os pais falam, e não é igual você pegou nesse caso, né, Rogério? Você fala assim, pô, vocês falam assim, tinha que falar diferente. Não, pô, o problema é deles. Eles já falam assim antes de você nascer. Então fica no seu lugar e aceita. É Que é isso aí, assim, ponto. É exato. engraçado, porque aqui em casa acontece isso. Às vezes eu e minha esposa sentamos para tomar vinho, e quando a gente toma vinho, a conversa toma rumos filosóficos, né? E assim, cara, como todo relacionamento, eu não penso igual a ela não pensa igual a mim. Os valores são iguais, os valores são similares, mas os pensamentos divergem, tudo certo. Então a gente fica no embate às vezes. Já aconteceu do meu filho parar chorando, para de brigar, eu não quero que vocês se separem. E a gente olhar para ele assim, tipo, tá, mas quem tá Aonde, brigando né? aqui? Vocês dois estão brigando. Não, ele tá conversando. Vai, moleque, baixa a orelha aí, vai brincar, vai fazer suas coisas, não se mete aqui, não. Mas por quê? Porque assim, é como você trouxe, Robson. Na perspectiva do filho, é uma visão. Ele tem uma visão porque ele vê algo, mas ele não entende a complexidade daquele algo que foi acordado. Então, qual é a melhor forma? Fica quieto. Fecha a boca. E aí, depois, no outro momento, você pergunta. Você pode perguntar. Vocês estavam Claro. brigando? Não, não, a gente estava só conversando. Então tá tudo bom. Beleza. Aí, claro, né? Também vai dos pais também terem essa percepção, porque a criança realmente, a criança não tem esse entendimento, né, que o adulto tem. Então é bem isso também, vai dos pais dizer, ó, baixa tua bola, baixa tua orelha, que nós estamos aqui só numa conversa e não vai ter separação, tu pode respirar, pode ficar tranquilo, pode brincar, que quando tu voltar nós vamos estar os dois aqui inteiros, nós não vamos se matar. Aí vem aquela pergunta assim: mas tio Roger, e meu pai, eu vi meu pai batendo na minha mãe, e aí? Aí a gente volta pro episódio um ou dois. É, Aí você olha pra ele e fala, amigão, é problema dos dois. No teu casamento você não precisa ser assim. É, claro, não, a gente até não estamos fomentando isso, né? É só aquela pegadinha, né? Que as pessoas vão perguntar, mas não sei o quê, né? O que o pessoal pergunta, fala pra gente nesse sentido, né? É isso que a gente está dizendo, né? A gente está dizendo que o quê? Os adultos, eles se resolvem, né? Os adultos, eles se ajeitam. E é isso que a gente está falando aqui, né? Justamente que a gente está falando, né? Do don't ask, don't tell. Ou seja, num relacionamento maduro de adulto que escolheram ali estar juntos, eles vão assumir a responsabilidade dos seus atos, das consequências e das suas escolhas. E é disso que a gente está falando, e os né? É adultos, disso que a eles gente vão. está trazendo aqui, né? De você pegar e falar assim, pô, não, se eu escolhi estar aqui, eu vou estar aqui, vamos fazer esse negócio acontecer direito, né? Exato. Os adultos, eles vão sentar e vão conversar. Exatamente. É O algo que adulto, falta na sociedade. o adulto vai Conversa. falar. O adulto vai Exato. questionar. O adulto vai se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está pensando. O adulto vai conversar e, mesmo tendo as ideias diferentes, vai focar e vai trazer para um entendimento comum, vai trazer para um meio termo, né? Para que fique bom para ambos, né? Que quem é a criança que, esse brinquedo é meu e eu não vou emprestar. Não. O adulto vai pegar e vai dizer, ó, sim, eu tenho esse brinquedo, eu vou brincar com ele 5 minutos, 10 minutos, uma hora, e depois eu te passo o brinquedo. E aí, tu brinca, ou se não, vamos aqui, vamos brincar juntos. Exato. Porque e normalmente, né, Rogério, esse ponto que você está trazendo é muito interessante, né? Porque o que que é o ideal? O que que a gente normalmente a gente fala, né, dentro do olhar que nós comungamos aqui, é que o casal
ele não tem que brigar entre si. O problema no meio e o casal brigando. Não, são os dois olhando daqui no horizontal e o problema na frente, tá? Tem aquele, né? O bode tá na sala. O que a gente faz com o bode? Né? Ou seja, os dois olhando cada um da sua perspectiva, esse é o cenário ideal, tá? Cada um olhando da sua perspectiva para o problema e utilizando o que cada um tem de consciência, da melhor consciência que tem diante, né, para resolver aquela situação e chegar num consenso como um time, como uma equipe. Pô, vamos resolver isso aqui junto. Pô, isso aqui você é bom em resolver. Então você consegue resolver sozinho? Consigo. Ou não, não consigo. Preciso da sua ajuda em determinado ponto. Pô, beleza, então bora, vamos resolver isso. Porque se eles ficarem discutindo um com o outro, o problema que está ali, entre aspas, está olhando e rindo para eles. Falando assim, tá bom, vocês estão discutindo entre si, eu continuo aqui. Ou seja, resolução. Resolução nenhuma. Não saiu do lugar. Gastou energia e ficou tudo no mesmo lugar. Isso. E o que eu vejo mais, né? É, assim, o que preocupa, porque nós somos seres que precisamos de uma raiz, precisamos entender e olhar para trás, enxergar uma raiz, né? Nós que estudamos constelações sabem a importância disso, de entender o lugar que você pertence, né? E quando a gente tem essa abertura de relacionamento, você expande demais esse sistema e as crianças, frutas desse sistema que podem vir, se perdem. Elas se perdem. Elas não conseguem enxergar algo porque qual que é o mais comum, né? É o pai, a mãe e o filho. Ali, o casal e o filho. Só que aí você tem o pai com a mulher, mas aquela tua mãe não é mulher dele, tua mãe é casada com outro cara. E aí a criança, por mais que nós temos olhar, sabemos, mas ela que não tem, ela vai falar, tá, e eu vim da onde? Eu vou para onde? Peraí, mas quem é meu avô? Meu avô é você? Não, não, não tô teu avô. Eu sou pai do moleque da tua mãe. Não, mas peraí, não, não sabe. Então você vê a cumplicidade. Você acaba criando conflitos para a geração futura e você deixa elas mais perdidas. Com uma questão que era sua, que você não teve coragem de ver, e você só jogou para frente. Né? Tipo, o famoso empurra agora a próxima geração que resolva. Né? Porque Não, né? empurra, porque assim, e de novo, né? Até a gente gosta de trazer no meio do contexto aqui, assim, dizer, ninguém tem que nada. Se você vive um DADT, você vive um casamento aberto, um relacionamento aberto e você é feliz, massa. O que a gente está falando aqui é o seguinte: as possíveis consequências no âmbito sistêmico e exemplos do que isso ocorre e acarreta lá para frente. É disso que a gente está falando. Se para você tá tudo bem assim e você prefere, né, como a gente disse, prefere tampar o sol com a peneira do que efetivamente olhar, ou seja, não tem coragem de olhar do porquê que você está buscando esse tipo de situação, tá tudo certo. Seja feliz, né, que a gente fala, seja feliz. Enquanto o Anderson estava, né, narrando essa família feliz, eu fiquei imaginando a árvore genealógica, né? É o pai, a mãe e a tia. A tia, tá, peraí, a tia ela é o quê? É irmã da mãe ou irmã do pai? Não, não, a tia é a mulher do pai. Mas é o segundo casamento do pai? Não, não, é o único casamento do pai. Porque a mãe é uma amiga do pai. E o vô, não, o vô tu desconsidera, porque o vô ele tá muito longe, então a gente não vai olhar para esse vô. E aí, a árvore genealógica, que não sei se quem está aqui nos ouvindo consegue visualizar uma árvore genealógica, né, que parte do filho, pai, mãe, os avós, os outros avós, e assim sobe, né? É uma pirâmide invertida, vamos dizer, né? Num relacionamento como esse, se vier uma criança, cara, vai virar um círculo. Porque vai abrir tanto para o lado que vai ter que virar um círculo, vai virar uma mandala.
porque assim, lógico, né? A criança ela vai vir de um casal, né? Vai vir de um, de um homem e de uma Sim. mulher, vai nascer aquela criança e daí vai ter aqueles outros relacionamentos, né, da história, ou seja, o pai e a mãe vai continuar sendo um só. Mas sim, vai gerar ali depois, tá, mas peraí, deixa eu só entender. Não, não, o pai e a mãe somos eu e a fulana, mas aí tem mais a ciclana e a beltrana que também fazem parte disso tudo. Mas o que que é isso? Ah, não, uma brincadeirinha que a gente tem aí e é isso aí, né? Então, assim, Ação sistêmica, quando a gente entende, não vai mudar muita coisa. Porque nós que temos esse olhar né, sistêmico, não vai mudar muita coisa, porque, como você falou, é um pai e uma mãe. Mas para o psicossocial da criança, sim, destrói. Porque, eu sou filho dela, mas é aquela outra que está com meu pai, não é minha mãe. Não, mas a gente só saiu uma vez. Mas eu tenho um irmão, eu tenho um irmão. Não, ele não é teu irmão. Ele não é filho do teu pai. Ela engravidou de um outro cara que também. Então, sabe, psicossocialmente, ela vai falar assim, cara, eu vim de onde? Ela vai falar, eu nasci no swing. Porra, né? Eu nasci no meio de um swing, tava lá, não se pergunta. Ou seja, ela não vai conseguir enxergar uma, uma construção familiar ali. E aí ela se perde. E aí ela olha para o mundo e fala, cara, se minha família é essa bagunça, o mundo é pior que isso, então. E aí você psicossocialmente destruiu o seu aluno. Porque ele não vai ver a família, não vai ver a construção familiar como algo a ser uma construção, né? Mas como algo onça. E ele vai se perder como construção de um ser. é isso, e é diferente do que as pessoas podem falar. Ah, mas por exemplo, poxa, meu pai era casado, me teve, se separou e casou com uma outra mulher. Mas a gente está falando de começo, meio e fim, ou seja, beleza, né? Engravidou, você nasceu, ele se separou e se começou um outro relacionamento com outra pessoa. Não é tudo concomitantemente ao mesmo tempo. Não é disso que a gente está falando. Porque sim, existe, pode ser que o A relacionamento. traição corriqueira. Exato, né? Como você está Exato. falando, é até a traição. Traiu, mas voltou para a esposa e continua com a esposa. Teve só um filho fora. Sim, sim, isso acontece, tem pra caramba. Então, aí que a gente, é justamente isso que a gente está falando. Será que essas pessoas que estão escolhendo esse tipo de coisa não estão justamente a serviço, repetindo esse padrão que está lá atrás e ninguém tem conscientemente conhecimento de que foi isso? Porque tudo que está muito fora da curva está chamando atenção para que isso seja visto. Pode ser um excluído, pode ser efetivamente alguém, uma lealdade que está sendo repetida, pode ser diversas coisas. E o que a gente chama atenção é justamente da pessoa ter a responsabilidade e a coragem de procurar olhar e resolver essa situação. Porque é muito mais fácil de ser uma situação que vai ser muito mais conflituosa do que leve. Porque volta e meia, quão tranquilo é você estar num relacionamento que de tempos em tempos o seu parceiro desaparece. Você não consegue agendar. Você agenda alguma coisa, não, nesse dia eu já tenho compromisso. Nesse outro dia eu tenho compromisso. Você não pode nem perguntar, ó, tá, compromisso com quem? É com a sua mãe, né? Com do seu trabalho, o que que você não pode perguntar. Falar a pessoa, não, tenho compromisso. Aí quão desapegada a pessoa tem que ser para ela, né, ela pegar e falar, tá bom, então eu vou me recolher aqui, já que você tem um compromisso, né? Vamos elaborar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho, né? Não, não, beleza. Eu fui e chamei a fulaninha para sair, ela falou que tem um compromisso hoje. Eu não sei se o compromisso é de trabalho, se o compromisso é na academia, se o compromisso é com a família ou se o compromisso é com o outro. E aí, eu vou ficar aqui em casa de boa e tá tudo certo? Como é isso? Né? Assim, né, quão burocrático é, eu não sei, assim, na minha perspectiva, tá, de onde eu, né, o que eu acredito, o que eu penso e tal, eu penso que isso é muito mais complexo do que o contrário. Na minha perspectiva, eu acho muito mais complexo. Que Na não, nossa não dá pra você perspectiva. dividir as coisas com a pessoa. E, e aí, aí a gente acaba voltando para esse ponto do o quão doente está a sociedade nessa história toda. Porque, porque com exatamente esse ponto, né, Robson, que tu trouxe agora para nós, cara.
o quão mentalmente essa criatura que está nesse relacionamento vai se manter saudável, psicologicamente falando. Pois é. Não, daí o que que ele faz, né? Fazendo até um gancho. Aí ele chega em casa, chupa uma chupeta, porque ele ficou estressado com a situação. Mas- Vou e tomar é uma exatamente. cestinha aqui e assistir a Peppa Pig para dar uma relaxada. É, pois é. Então, assim, eu fico me questionando, né? Porque justamente estou trazendo essa pauta porque é algo para mim, assim, nessa realidade para mim não funciona, né? Eu prefiro muito mais um relacionamento, né? Escolho estar com uma mulher, eu vou escolher estar com ela e vou estar com ela enquanto eu escolhi estar com ela. Ponto, é isso. E se surge alguma questão e tal, não sei o que, opa, peraí, por que que a fulana está me chamando a atenção, né? Uma outra pessoa. Então eu vou olhar e vou ver o que que está de errado nesse meu relacionamento que tem uma outra pessoa me chamando a atenção. E como adulto, eu vou olhar para essa situação e vou procurar resolver ela. Não vou olhar, não, peraí, eu vou ali experimentar. Aí eu já criei todo um embrólio dentro do meu relacionamento, porque eu quis. Mas porra! Né? Caramba, né? Ou seja, não consegue ter a consciência de que assim, pô, né? Porque a traição ela começa, né? Se a gente for fazer um pouquinho de gancho com traição, que isso eles não consideram traição, tá? Nesse DADT eles não consideram traição. Mas de certa forma a traição começa consigo mesmo traindo o que você escolheu fazer. O seu compromisso de estar num relacionamento. Você já traiu ali, a partir do momento que você prefere ir ali dar uma experimentada, ver o que está acontecendo. Porque não é outra pessoa que vai te responder o que está acontecendo, é você. É você que sabe o que você está indo buscar fora, que é o que está faltando dentro. E não vem por culpa no instinto, porque o animal não tem controle sobre o próprio instinto. Exato. O ser humano tem. Só não tem nos momentos de fúria. E olha Sim. lá. Mas nos momentos, nesses momentos, por exemplo, de prazer, tem. E tem escolha. E como você falou, se você escolheu experimentar, é porque, como toda criança, você não consegue controlar a tua própria vontade. E você Exato. cede à tua vontade. Porque isso é premeditado, né? Não tem como, né? Tipo, ah, não, foi por acaso eu tava passando ali, a pessoa também tava passando, a gente se atracou. Não é assim. Não. É Não. premeditado, Não. é Ah, arquitetado, tropecei e caí no né? peito dela. E aí entra no ponto de que essa busca por esse prazer imediato está diretamente conectado à busca, olhando de uma visão sistêmica, né? A busca pela mãe, que na hora que a criança chorar, vai dar a teta. Então, e aí a gente volta para a questão do feminino, né? Na sociedade hoje, que foi algo que a gente comentou e foi algo que eu trouxe no nosso episódio anterior, né? E aí foi algo que a gente também já falou aqui, a questão da sociedade que tá essa bagunça como um todo. E, cara, e aí ouvindo, e aí eu também agora puxei diversas falas e diversos raciocínios, né? Mas sem, sem trazer a conclusão de nenhum e trazendo mais um. É, até que ponto isso não é para justificar uma traição sem dizer que é corno? Pois é. Bonito. Sabe, eu vejo que as pessoas hoje, quando você fala responsabilidade, parece que todo mundo treme. Corre, né? Porque, Corre. primeiro, as pessoas não querem mais casar, não querem assumir relacionamento, não querem ter filhos. Tudo isso por quê? Medo de uma coisa chamada responsabilidade. Só que quanto mais você foge dela, mais ela vem atrás de você. Porque, como a gente acabou de falar, você abre o leque. Quando você é um homem e uma mulher, a responsabilidade está ali entre os dois. Quando você abre o leque,
Você acha que você não tem responsabilidade, mas você é responsável por todo mundo ali. Ou seja, você está só agravando algo. Porque casamento, vamos lá, casamento não é um contrato vitalício que você vai ficar casado para o resto da sua vida. Como o Robson falou, tem começo, meio e fim. Pode ser, tem pessoas que o fim é divórcio, tem pessoas que o fim é a morte. E tudo certo. Faz parte. Agora, o medo de casar, porque é muita responsabilidade. É algo. Tá, mas olha o quanto de responsabilidade você está abraçando, maquiando de liberdade. Pois é. Olha o quanto você está se prendendo, maquiando que você não, eu sou livre. Mas, pelo contrário, você está se amarrando a tantos laços que você não é livre. É uma falsa liberdade, né? Ou seja, você está, de certa forma, por assim dizer, se prendendo mais, evitando a responsabilidade e o compromisso de algo que é você que escolhe. É isso que é esse o ponto, é você que escolhe se você quer se relacionar com uma pessoa ou não. Senão é só você ser solteiro. Não, eu sou solteiro e você sai com quantas pessoas você quiser. Ponto. Não tem. Ou seja, é como se as pessoas, né? Cada semana é sensacional, porque cada semana a gente vai ter um assunto aqui, né, fantástico para trazer, né? E trazer esse olhar sistêmico. É como se as pessoas elas fossem buscando subterfúgios para não resolver o que precisa ser resolvido. Vou dar um outro nome para determinada situação. Porque daí eu não preciso E até resolver, eu criei transgredir. algo novo, né? E até transgredir. Pode, às vezes, a responsabilidade do casamento é uma transgressão, ele não quer transgredir. Sim, Porque se ele casa e dá certo, ele está transgredindo o pai e a mãe. isso, que não foi legal, que não foi bom, ou seja, é uma má É, consciência dentro daquele sistema. sim. Então eu Ou tenho que seja, fazer dar errado. se eu casar e minha família for muito boa, se eu casar e de repente minha família for uma família doriana, para quem não conhece, vai na propaganda procurar, no YouTube É, tem. É, eu estou transgredindo, ou seja, eu não estou sendo leal a eles. Eu não pertenço. E o que que eles vão falar de mim? exato. Então eu prefiro viver nesse lugar onde eu não tenho vínculo e também não preciso dar nada certo. Porque aí eu não me comprometo com o que veio. Pode ser nascimento do pai, da mãe, do avô, enfim. Mas alguém ele não quer transgredir. E é justamente o que a gente aborda sempre aqui, de que toda e qualquer questão que gera desconforto e tal, não sei o que, é um pedido de atenção, é um pedido de, né, um pedido de ajuda, né? Porque né, a construção, né, ela se faz com os movimentos, né? E quando você espalha para tudo quanto é lado, é igual, né, pegar aqui, por exemplo, o nosso fundo de tela, as pedras. Se você for colocando uma do lado da outra, a parede não sobe nunca. Você só está espalhando, você não está, né, construindo, né? Você não está colocando e juntando lado a lado para, né? Você só está espalhando. Uma analogia, né? Uma simbologia, mas né? É bem isso. Enquanto vocês falavam aí, me veio a frase que eu até estava procurando aqui, qual era a origem dela do Pequeno Príncipe, né? Que Hum. tu é responsável por aquilo que cativas. E aí, na medida que tu abre esse leque, na medida que tu não forma algo concreto, tu vai abrindo, tu vai cativando muita coisa. Foi como o Anderson disse anteriormente, né? O grau de responsabilidade, em vez de ser responsável por um, tu acaba se tornando responsável por 500. Pois Ah, é. 500 não exagerei, mas Sim, mas, né? Com por certeza, né? 5 ou 10. E o quanto disso não agrava mais ainda os teus traumas, os teus medos, os teus bloqueios, que, por medo eu não quero ter um relacionamento sério, por quê? Porque eu não quero discutir com o meu casal.
Mas aí, esse medo, quantos outros medos não vai gerar? Quantos outros traumas não vai gerar? Quanta insegurança não vai gerar? E aí, querendo ou não, a gente volta na questão essa traição que não é, essa traição velada, que gera uma insegurança muito maior, no meu ponto de vista. Sim, sim. E esse ponto, né, galera, que a gente já pode, de repente, direcionando aí para o nosso encerramento, de que o quê? E as pessoas que, de repente, né, estão nos assistindo e tal, e tem uma questão parecida, seja ela traição, seja ela esse desejo de sempre, quero sempre ter relacionamento aberto, ou eu tenho medo de me relacionar, né, eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo da rejeição, né, eu me sinto inseguro entrando num relacionamento, ou eu quero ficar sozinho, ou seja, eu estou indisponível para o relacionamento porque algo me feriu bastante, né? Porque existe bastante também nessa outra categoria, se a gente for explorar um pouquinho mais, das pessoas que estão indisponíveis para o relacionamento. Porque de repente já passaram por situações bem complexas ou por uma situação bem complexa que a pessoa ela se fechou. Mas ela se fechou por quê? Por proteção, para se resguardar, Sim, né? Por um medo de que isso volte a se repetir. Essas pessoas elas podem nos contactar, que a gente tem as ferramentas para ajudar a olhar para isso e trazer mais leveza. Porque diferentemente de você escolher, não, eu vou ficar sozinho porque eu tenho um projeto profissional ou de vida que nos próximos 6 meses eu quero focar nisso, não quero desperdiçar minha energia com outra coisa. Sensacional. Agora, se porque o ser humano é um ser relacional, agora se você escolhe permanecer nessa situação, existe uma altíssima probabilidade de que você está fugindo, fugindo de encarar alguma dor, de encarar algum desconforto. Talvez não seja nem seu. Existe, inclusive, uma grande chance de não ser seu. E a gente sim. consegue ajudar. A gente consegue ajudar você nisso. Com certeza. E é o que você também trouxe, né, Robson? O que nós estamos falando aqui são casos para pessoas que se sentem incomodadas, têm problemas e dor neste sentido. Se você tem um seu relacionamento aberto e está feliz, está alegre, se você tem poligamia, não importa. Se você está feliz, se não te causa dor, não te traz problema, não te traz nada, segue tua vida. Ninguém está falando aqui que é certo e errado. Nós estamos Exato. mostrando os pontos de dor de algumas pessoas. Ou pontos de dor que algumas pessoas vão desenvolver, vão descobrir, né? E nós nos colocamos à disposição para isso, para você que sente essa dor. Se você não sente, tudo certo, segue tua vida e, cara, desejo sorte, desejo Sim, toda a felicidade do mundo. Agora, se você tem, se algo te incomoda, olhe para esse incômodo, porque ele quer te mostrar algo, como o Robson trouxe, ele quer te mostrar algo. Então, nós estamos abertos para isso. Não só para ficar aqui falando, mas também para servir. E aí eu vou concordar discordando do Anderson. E sim, se tá tudo certo, ótimo, boa sorte. Só que talvez esteja tudo certo na cabeça, no consciente, só que aí lá no inconsciente tem uma doença autoimune, tem uma, um fungo, uma bactéria, uma. Não vamos ser tão direto, vamos dizer que é um fungo da unha, né? Se tu tiver alguma doença, se o teu corpo estiver te mostrando algo que, por mais que conscientemente tu esteja achando tudo lindo, pode ser que o teu inconsciente, através do teu corpo, esteja querendo te mostrar outra coisa. E aí é o quanto tu que está aqui nos ouvindo quer parar e quer olhar para isso. pois é, Roger, esse ponto que você trouxe é muito interessante. Se as pessoas pararem para se perceber, elas vão ver que. Porque o corpo ela vai falar, de alguma forma. Se você estiver em qualquer situação que não é legal, o seu corpo vai te falar isso de alguma forma. Porque
são formas e formas de chamar a atenção. E como o Roger traz, né, sempre traz aqui muito bem, né, isso, de que aí, nossa, eu comecei um relacionamento e não sei por que, nossa, eu tenho uma dor nas costas agora gigantesca que não passa de jeito nenhum. Ah, é? Puxa vida. E antes? Não, antes eu não tinha. Ah, entendi. Pois é. O que será que você está carregando? O que você está, de certa forma, para você é difícil se curvar diante do outro, né? O que será que, enfim, o que será que trouxe de descompensação que a sua estrutura não está aguentando na situação? Né? Isso pode ser em diversos aspectos da vida, pegando assim apenas um exemplo, né? Então são esses aspectos, só que daí a pessoa normaliza. Ah, não, isso é normal, dor nas costas todo mundo tem. Ah, é? Por que antes você não tinha? É o colchão, é o travesseiro. É, é. Meu namorado tem um colchão muito duro e aí me faz. Quando eu vou dormir lá com ele, eu fico com dor nas costas. O da terça, né? É, O da terça. O problema é o da terça. O da é. quarta, o da quarta tem uma O da cama quarta boa. é bom. É. O da quinta, o problema é o travesseiro. É, exato, exato. A sexta a gente fica mais no sofá do da sexta, não é o mesmo do da quinta e nem o da É, terça. Ainda dor no ombro. Ombro e é. Aí, pescoço. é isso aí. Mas, mas aí sendo, eu antes, eu antes não quis ser tão específico, mas agora, né, com o exemplo que o Robson trouxe da dor nas costas, vou ser mais específico, né? Porque toda questão de relacionamento vai sim, vai afetar órgão genital, vai afetar mais questão de ombro, porque é o peso que tu carrega do outro. Então vai pegar mais ombro e cervical. Talvez se tu não tiver se encontrando no lugar certo, talvez afete alguma coisa de perna. Se tu achar que, tá legal, mas tem alguma coisinha ali que não tá nos conformes, não tá no lugar adequado, vai afetar a perna. Então, é exatamente esse o ponto de que, por mais que mentalmente a gente tente dizer que sim, tá tudo bem, até porque é o nosso hábito, né? Tem, agora eu vou até trazer Cara, o assunto de hoje bugou minha cabeça, assim, ó, porque eu tô trazendo. É tanta coisa que eu não tô conseguindo criar um raciocínio hoje. É que são infinitas possibilidades, né? É muito. Pois é. E aí agora me veio a história de que, se eu não me engano, é na Alemanha. Porque aqui no Brasil, se tu pergunta, e aí, tá tudo bem? O pessoal vai dizer, não, tudo certo, tá tudo indo, né? E eles, se eu não me engano, na Alemanha. Na Alemanha, se tu pergunta, tá tudo bem? A criatura vai dizer, não, não, hoje eu acordei mais cedo porque o vizinho estava fazendo barulho, eu tô cansado e eu tô sentindo um pouquinho de desconforto nas costas, né? E é, e é exatamente isso que eu trouxe até agora. Às vezes o consciente está dizendo, não, tá tudo bem. Só que se tu parar para perceber, cara, não tá legal. Não tá bem. Tá doendo o ombro, tá doendo as costas, não tô dormindo direito, o sono tá ruim, o intestino não tá funcionando. Tô com dor de cabeça, tô com azia. E entra nesse ponto de que, cara, por mais que seja algo natural da atualidade, seja algo moderno, e a gente aqui é careta, assim, a gente é careta, a gente é tão careta que a gente tá aqui com um canal de Três Mosqueteiros. E aí, se tu olhar as nossas bandeirinhas aqui atrás, sim, a gente é medieval. A gente é medieval por quê? Porque tem algumas coisas que não muda, cara. Tem algumas coisas que tu tenta ser diferente, mas não. Tu tá só se escondendo, tá só fugindo, que foi tudo que a gente conversou até agora. Então, assim, se bobear, dá uma parada antes de entrar num relacionamento assim, para um pouco e olha.
Tá E entrando por vê. carência? Tá entrando por falta? Tá entrando porque, nossa, não tem, então eu vou me agarrar nesse aqui porque é só isso que tem, né? E se o problema for o pai e a mãe, cara, deixa o problema o pai com a mãe. Se o relacionamento deles é uma bosta, Faça um faz pouco diferente. diferente. Mas e aí a gente vê como isso é uma desculpa. Vamos lá, não vou falar que é uma desculpa furada, mas é só uma muleta, porque o relacionamento dos meus avós maternos eram péssimos. Meu avô era um cara estúpido, um cara grosseiro, um cara agressivo. Minha avó escolheu ficar com ele até o fim da vida dos dois. Minha mãe e minhas tias casaram. Todas estão casadas até hoje. Cada uma com seu problema, mas cada uma escolheu amar seu marido e continuam casadas. E tudo certo. Mas se, se fosse isso, os problemas fosse o relacionamento dos pais, nem minha mãe nem minhas tias se casariam. Por exemplo, que elas estiverem em casa. Então, eu não falo que não é esfarrapado, mas sim uma muleta. Me apoio nela só para não ter essa responsabilidade. Exatamente. E olhar para o que foi deles e falar assim, com a permissão de vocês, eu faço um pouquinho diferente com a vida que chegou até mim. É isso. E é o que eles esperam, né? Com certeza, é o que eles mais esperam. Eles esperam que a gente vá para a vida. E o que nós vamos fazer agora? Vamos voltar para a nossa, É né? isso aí. Bom, o assunto estendeu, gurizada. Pois é. Mais um encontro que foi bom para a gente dividir aí, trazer um pouco das ideias, trazer um pouco desse outro olhar, trazer um pouco dessa visão, para poder ajudar sim as pessoas que realmente, né, se deparam com essas situações, mas estão cansadas de ter que se encaixar nessas modernidades, por assim dizer, mas não é isso que elas querem realmente. Então aí sim, Sim. nós estamos aqui nós três para poder ajudar você que quer aí fazer um pouquinho diferente. Nos encontra nas nossas redes sociais, aqui no vídeo embaixo pode comentar, pode perguntar, que aí a gente, dentro das possibilidades, a gente sim vai trazer aí o esclarecimento que for necessário. Beleza, galera? É isso Por hoje aí. é só, Por hoje é pessoal. só. Um por todos e todos por nenhum rei, porque aqui a gente não defende bandeira, mas a gente defende as nossas opiniões, que são um pouco fortes. Maravilha. Uma boa noite. Boa noite e até a próxima. Valeu! Valeu!